Olá, bom dia. Meu nome é Fernando Bortolozzi, eu sou médico infectologista, sou especialista em HIV e a gente vem aqui hoje para comentar um pouco sobre Dezembro Vermelho, que é o mês de combate ao HIV, né? O mês em que a gente intensifica as nossas estratégias de controle do vírus e da infecção, certo? No mundo, a gente já tem aproximadamente 38 a 39 milhões de pessoas que vivem com o vírus. E novas infecções continuam acontecendo dia após dia. Apenas no Brasil, a gente acredita que a cada 7 minutos uma pessoa seja infectada pelo HIV no nosso país. Então, o controle da infecção ainda está longe de acontecer. A gente continua tendo, infelizmente, uma prevalência muito grande das novas infecções em pessoas que são da população mais jovem, de 20 e 34 anos, principalmente. E o objetivo, né, dessa campanha é a gente tentar testar mais pessoas, tentar fazer mais diagnóstico e, consequentemente, a gente ter um maior controle tanto dos pacientes quanto da transmissão do vírus. As pessoas nos perguntam muito, né, isso em consulta e mesmo às vezes quando os pacientes estão hospitalizados, se existe diferença entre uma pessoa ser portadora do vírus HIV e a pessoa ter a AIDS, que é a doença que o vírus faz. E as diferenças são muito grandes, né? HIV é o vírus que deflagra, né, a doença. E AIDS é um termo que a gente usa e cada vez está mais em desuso, mas quando a gente já tem um sistema imunológico falido, e quando começam a aparecer infecções que a gente não vê em pessoas que têm um sistema imunológico bom, demora muito tempo, né, pelo menos 2 até 5 anos, pelo menos, para a gente ter, depois da infecção do HIV, os sintomas que a doença faz. Então, emagrecimento, são aqueles pacientes que geralmente vêm a ficar doentes por conta do vírus. Isso é uma coisa que leva anos para acontecer. Então, cada vez mais a gente reforça que, de uma maneira geral, na população, a gente deve fazer testagem populacional, ou seja, as pessoas devem fazer investigação do seu status sorológico. E como se faz, né, o diagnóstico do HIV? Vale lembrar que depois que as pessoas são infectadas pelo vírus, leva um tempo até você desenvolver sintomas. Ou seja, durante um longo período, coisa de anos, as pessoas elas vão ficar no estágio que a gente chama de assintomático, que é como se o teu organismo não deflagrasse nenhum tipo de sintoma e levasse um tempo até começarem a aparecer os achados que a gente vê de uma pessoa que tem um sistema imunológico falido. Portanto, o ideal seria que as pessoas não esperassem chegar nesse ponto e sim fazer o que a gente chama de triagem populacional. As pessoas que têm vida sexual ativa, população adulta, população jovem, devem fazer esse teste uma vez ao ano, que é uma recomendação do próprio Conselho Federal de Medicina. Essa testagem ela pode ser feita de várias formas, existem vários testes que a gente pode fazer para saber se uma pessoa é portadora do vírus HIV ou não. O exame que é mais visto, que a gente mais tem nas unidades de saúde e no próprio sistema privado, é o exame de sangue clássico, aquele que a gente coleta do sangue do braço mesmo, que a gente chama de sorologia. Quando a gente faz esse tipo de exame, a gente testa não só alguns anticorpos que a gente faz contra o vírus, bem como algumas proteínas do próprio vírus. No passado, as pessoas costumavam dizer que depois que você era infectado pelo vírus, levava 3 meses para esses exames virem positivos, o que não é mais a nossa realidade hoje em dia. Né? Os exames que a gente usa rotineiramente
depois que você tem a infecção pelo vírus, habitualmente eles já positivam 30 dias após, em algumas circunstâncias até menos. Então, isso mostra que os nossos testes de triagem ficaram muito mais sensíveis, ou seja, a gente consegue saber sobre a infecção do vírus num período muito mais precoce. Outra forma que a gente pode ter também para fazer o diagnóstico do HIV são os chamados testes rápidos, que existem disponíveis de várias formas. O teste do sangue, que a gente pode fazer com um exame que pode ser feito com o exame da polpa do dedo, que também vai ter esse período de janela entre a infecção do vírus e a positividade do teste em torno de 30 dias. E existem outros exames, outras metodologias que são chamadas de autoteste, que podem ser feitos, inclusive, através do material da mucosa bucal, método até por saliva que pode ser feito. Vale lembrar que esses métodos, eles demoram mais para positivar, eles são métodos que, em geral, têm uma quantidade maior de semanas de janela entre a infecção e a positividade do teste, em torno de 8 a 12 semanas, e também ele é um pouco operador dependente. O que é isso? A pessoa tem que seguir muito bem as instruções para que o teste ele venha positivo. Então, de uma forma geral, tem várias maneiras diferentes de se saber se a pessoa é portadora do vírus ou não. O importante é a pessoa fazer o teste e de forma rotineira. Bom dia, meu nome é Inelve, eu trabalho no Hospital São José dos Pinhais, eu sou parte do núcleo de epidemiologia, ou seja, um braço da epidemiologia do município e também um braço do núcleo, aonde a gente atende aí os pacientes internados do hospital. Importante ressaltar que os testes estão disponíveis nas unidades básicas de saúde e também no núcleo de testagem, que a gente chama NUTS, tá? Importante também que esses testes são gratuitos e podem ser feitos na população toda. E sobre o tratamento, né? Ops, o meu teste deu positivo. Como devo proceder? É óbvio que essas pessoas elas precisam passar por uma avaliação médica, até para saber em que status da infecção que a pessoa está, ou seja, a gente precisa saber se o seu sistema imunológico ele ainda tem as suas funções preservadas, ou já chegou num momento que o vírus conseguiu deturpar um pouco da sua resposta imunológica. Então, antes de iniciar o tratamento, a gente coleta alguns exames. O que são esses exames? Né? Existe um exame que a gente chama de CD4. O CD4 é um tipo de célula de defesa específica que o vírus é capaz de atacar, e a gente quantifica essa célula para saber o quanto o vírus fez de dano no corpo da pessoa. Habitualmente, se a gente coletar sangue de uma pessoa que não seja portadora do vírus, e a gente quantificasse essa célula naquela pequena alíquota de sangue, a gente veria uma contagem dessa célula de 500 ou mais células. A gente diz que a pessoa está imunossuprimida pelo vírus quando essa contagem ela fica menor do que 200. Então, esse exame é de fundamental importância para o médico, ele precisa ser utilizado, ser coletado e ser utilizado como ferramenta no diagnóstico, para a gente saber em que ponto que está a infecção pelo vírus. E também é uma das formas da gente ver se a pessoa está respondendo de forma efetiva ao tratamento. Existe também um exame que a gente chama de carga viral. O que é isso? Atualmente, eu exemplifico para os pacientes da seguinte forma. É como se a gente pegasse um pouquinho de sangue da pessoa, uma colher de chá, e a gente contasse o quanto de vírus que tem ali. Isso às vezes vem em quantidade de 1000, às vezes vem em quantidade até de milhões. E o objetivo do tratamento é que esse mesmo exame da carga viral, depois de alguns meses, ele venha zerado. Ou seja, eu não consigo mais identificar o vírus no corpo da pessoa. Então, o tratamento que é oferecido hoje de forma universal para as pessoas que vivem com HIV, tem como objetivo deixar o organismo da pessoa com a carga viral zerada. Se eu quantificar o vírus no corpo da pessoa, a gente nem vai encontrar esse vírus ali. Não é incomum a gente usar a expressão para o paciente como uma equação matemática. Você mais o remédio
é igual se você não tivesse o vírus. Que o vírus passa a não fazer mal para você e também a não ser transmitido para as outras pessoas. É como se o medicamento devolvesse para você tudo que o HIV tirou. E a nossa função como infectologistas é justamente essa. Hoje em dia, o tratamento é oferecido para as pessoas de forma universal, desde o ano de 2014, e desde 2017, os esquemas que a gente usa para o tratamento da maioria das pessoas é composto de 2 comprimidos diários, feitos uma vez ao dia, e na maioria das pessoas a gente não encontra nenhum tipo de efeito colateral. Isso confere à infecção pelo HIV o status de doença crônica. E das doenças crônicas, às vezes, que uma pessoa tem, talvez o HIV seja uma das mais fáceis de se tratar. Que você usa 2 comprimidos uma vez ao dia, basicamente sem efeitos colaterais, e a tua vida segue como se você não tivesse o vírus. Ou seja, o HIV controlado vai fazer com que ele não prejudique o seu sistema imunológico, ele também não seja transmitido às outras pessoas, funcionando também como um controle da infecção pelo vírus. E como a gente deve se prevenir para o HIV? Quais são as formas eficazes de prevenção que a gente tem hoje em dia para o controle do HIV? Vale lembrar que esse é um vírus de transmissão ou por sangue, né, e outros tipos de secreções corporais, como os líquidos cavitários, o líquido cefalorraquidiano, e também a transmissão por via sexual, né? Em alguns cenários, né, uma coisa muito menos comum hoje em dia, a gente às vezes pode ver transmissão materno-fetal, quando o vírus ele não é controlado numa mãe e esse vírus ele pode ser transmitido para a criança, seja por via transplacentária, seja pelo parto ou, em alguns casos, pela amamentação, que é contraindicada ainda nas pessoas que vivem com HIV. Então, a prevenção ela deve ser feita de várias formas. Existem várias ferramentas em 2022 para a gente tentar prevenir a infecção pelo HIV. Num primeiro momento, a gente relembra aquilo que a gente viu nos anos anteriores e que segue como uma regra hoje em dia, que são os métodos de barreira, os preservativos, que são métodos eficazes para o controle não só do HIV, bem como de outras doenças, outras infecções de transmissão sexual. O método de barreira ainda confere um bloqueio importante na transmissão do vírus. Ele faz parte de um conceito que a gente dá hoje em infectologia, que a gente nomeia de prevenção combinada. O que é isso? A gente usa vários métodos diferentes e combinados para tentar reduzir a infecção pelo vírus o máximo possível. Existem várias maneiras de se prevenir hoje em dia, não apenas pelo preservativo, né? O preservativo ele ainda apresenta uma certa fragilidade em alguns segmentos da população e por isso hoje em dia já existem estratégias adicionais. Digamos que você tenha tido uma relação desprotegida, você tenha tido contato com algum fluido corporal e você ainda está no período inicial ali das 72 horas desde que isso aconteceu. O melhor exemplo é uma relação desprotegida. Hoje em dia a gente tem métodos farmacológicos, ou seja, medicamentos que a gente usa inclusive para o tratamento do vírus, que, se utilizados nas primeiras 72 horas, eles vão bloquear em mais de 97% a chance de contaminação pelo HIV. Se for iniciado esses métodos nas primeiras 48 horas, a taxa de bloqueio na transmissão é superior a 99%. E esse tipo de estratégia é oferecido de forma gratuita pelo SUS. A gente tem um arsenal de medicamentos que pode ser usado nesse cenário, mas em geral a gente usa também uma estratégia com 2 comprimidos que são usados de 28 a 30 dias e tem como estratégia bloquear a transmissão do vírus. A gente chama isso de PEP, profilaxia pós-exposição, e que pode ser procurada pelo usuário. Existem outras formas também de prevenção que são oferecidas em alguns municípios de Curitiba, alguns municípios do Paraná, o município de Curitiba e alguns municípios do Paraná,
que a gente chama de profilaxia pré-exposição. O que é isso? Existem alguns segmentos da população que estão mais fragilizados e têm uma maior possibilidade de aquisição do vírus. Esses segmentos a gente coloca dentro desse grupo os HSHs, que são homens que têm relação com outros homens, as pessoas trans, né, as pessoas que trabalham como profissionais do sexo, né, que também precisam, e os casais sorodiscordantes. Essas pessoas, elas têm uma prioridade no uso do PrEP, que é uma estratégia medicamentosa em que a pessoa negativa para o HIV, ela faz uso diariamente de um comprimido que contém 2 medicações. Esse comprimido tem por fim não deixar que a pessoa se contamine pelo HIV. Essa metodologia tem sido utilizada no mundo, em vários países, de uma forma cada vez mais crescente, com uma efetividade fantástica, bloqueando muito a transmissão pelo vírus. Então, a transmissão do vírus. Então, a gente tem eficácia comprovada por literatura e pela prática, e que pode ser utilizada como uma metodologia complementar na prevenção combinada do HIV. Depois que a pessoa está utilizando esse medicamento, né, esse comprimido que é composto por 2 medicações, habitualmente entre 1 a 3 semanas depois do início do uso dessa medicação, a pessoa já tem uma efetividade no bloqueio da transmissão em torno de 99%, 100%, desde que a medicação seja feita de forma bem regular. Tem várias maneiras diferentes de se prevenir. Hoje em dia a gente também tem anel vaginal, a gente tem inclusive anel vaginal de antirretroviral em estudo. Então, assim, cada vez mais a gente tem mais ferramentas e mais metodologias diferentes para conseguir fazer uma prevenção mais eficaz do vírus. E outra, que se as pessoas que são portadoras do vírus estão fazendo mais diagnóstico, estão tendo mais acesso ao serviço de saúde, estão tomando medicamento de forma regular, essas pessoas não vão ter mais vírus circulante no sangue delas. Consequentemente, essas pessoas vão deixar de transmitir o vírus para os outros. Ou seja, tratar o HIV gera um benefício individual tanto para a pessoa, bem como para as pessoas que têm contato com ela, porque essas pessoas, elas não serão infectadas pelo vírus desde que a pessoa faça um tratamento regular. O conceito hoje em dia de U is equal to U, né, que em inglês é undetectable igual untransmittable. Quando a gente traduz isso para o português, a gente coloca como I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. Sobre as gestantes, a gente tem, então, um acompanhamento específico para as gestantes, em parceria com o NUDS. Todas as unidades de saúde têm essa parceria. Essas gestantes são acompanhadas como gestação de médio a alto risco, tá? Elas vão diretamente para o hospital no momento do parto, é feito o parto lá no hospital. E essas crianças que nascem, elas são feitas uma profilaxia, tá? Essa profilaxia é feita a medicação lá para os bebezinhos e feitos os exames complementares na sequência. O primeiro exame no primeiro momento do nascimento e após 14 dias. E a gente fica, então, acompanhando essas crianças em todo esse processo. Não é incomum as pessoas perguntarem para a gente, né, como é a vida de uma pessoa que vive com HIV? E o que a gente responde é, pode ser igual à vida de qualquer outra pessoa que não tenha o HIV. Se o tratamento for feito de forma eficaz, regular, sem perdas, tomando o remédio direitinho, a tua vida vai ser absolutamente normal e a gente vai estar tratando o HIV como se fosse qualquer outra doença crônica em medicina, assim como pressão alta, assim como diabetes, doenças que também não são passíveis de cura e precisam de medicação diariamente. O HIV, se ele for tratado nesse cenário, de uma forma regular, ele vai ser incluso exatamente nesse contexto. Então, aquele conceito, você mais o seu remédio é igual se você não tivesse o vírus. É isso que a gente tenta proporcionar para as pessoas.
né? Pode namorar, pode viajar, pode fazer praticamente tudo que uma pessoa que não seja portadora do vírus também faz, desde que o tratamento seja feito de forma eficaz. Tem estudos recentes que mostram, inclusive, que as pessoas que vivem com HIV e estão em tratamento regular vivem o tanto quanto as pessoas que não têm o vírus. Em alguns casos, até mais, porque são pessoas que têm maior acesso aos serviços médicos e muitas vezes fazem até diagnóstico precoce de outras doenças. Então, o que deve ficar na cabeça daquele indivíduo que é portador do vírus, que vive com HIV, é que ter o vírus em 2022 não é problema. O problema é não tratar. E para tratar, a gente precisa saber que tem o vírus. Então, testar é importante. Testar nos deixa mais fortes. Uma vez que você teste, e se eventualmente estiver positivo, se você vier com um resultado positivo, a gente está frente a uma circunstância médica que se tem muito o que fazer e nós, médicos, podemos devolver para você uma vida como se nada tivesse acontecendo, desde que o tratamento seja feito de forma eficaz, regular e que a pessoa tenha o segmento médico apropriado. Então, o problema não é ter o vírus. O problema é não tratar. O inimigo é o vírus, não é a medicação. Isso é uma coisa que tem que ter na nossa cabeça. E a testagem, né, é algo que deve ser disseminada, deve ser cada vez mais incluso nos exames de rotina. E você, cidadão, sempre que possível, fazer o teste de rotina. Né? Tudo que em medicina a gente diagnostica mais precocemente é mais fácil de se tratar. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia, e Dezembro Vermelho está aí, vamos intensificar as nossas testagens, aí, não só durante esse mês, mas é algo que deve ser feito rotineiramente durante o ano. Obrigado a todos. Obrigada.